Nos últimos anos, saber idiomas como espanhol e inglês deixou de ser um diferencial e é cada vez mais exigido dos estudantes e profissionais. Uma das formas de se aprender e de se qualificar em uma língua estrangeira é vivenciar o idioma, a cultura dos lugares que falam aquela língua por meio de intercâmbios. Pensando nisso, a PUC Minas mantém convênios acadêmicos em 30 países. E para falar mais sobre essa política de internacionalização da universidade, nós recebemos hoje no Horizonte Notícia Entrevista a professora Rita Loubach, assessora de Relações Internacionais da PUC Minas. Bem-vinda, professora. Obrigada. Bom, o que é essa política de internacionalização? Como é que ela funciona? Olha, a PUC ela é uma das universidades hoje seguramente mais maduras nessa política de internacionalização. O que vem a ser isso? É preparar a comunidade acadêmica, né, os cursos, os alunos, professores, para essa exigência, que hoje é uma exigência do cenário internacional, você criar universidades de perfil internacional. O que significa isso? É oferecer disciplinas em outros idiomas, é você ter duplas titulações, cotutelas, é você ter intercâmbio de professores e de alunos, e a PUC está atuando em todas essas frentes. Recentemente aprovou nas novas normas acadêmicas um processo que coloca esses procedimentos já dentro das atividades rotineiras da instituição. Então, a PUC ela tem uma área internacional atuante já há uns 20 anos, mas o grande salto se deu de 2008 para cá, quando a área foi assumida pela CEPLAN, que é essa estrutura que pensa estrategicamente a universidade, e aí a internacionalização ganhou o maior destaque para atender exatamente essas exigências, porque a PUC não pode, com o porte que ela tem, com a tradição que ela tem, não responder a esses desafios. Então foram feitas uma série de mudanças para se adequar a essas demandas, e entre elas todas essas mudanças, por exemplo, de colocar, vamos dizer assim, no piloto automático, da mesma maneira que as outras atividades de rotina da acadêmicas, essa questão da internacionalização. Agora, uma dessas ações desenvolvidas é a questão do intercâmbio, Sim. né? Como é que ele funciona? São alunos daqui que vão, alunos que vêm para cá? Exatamente. Pois é. Alunos de graduação, de pós, temos também intercâmbios que levam professores com grupos de alunos. Ou seja, basicamente nós temos duas modalidades. O intercâmbio que a gente chama bilateral, aquele que é nosso, ou seja, a PUC Minas celebra um acordo com uma universidade no mundo inteiro, com qualquer universidade em algum lugar do mundo, e tem alguns programas que não são da PUC, por exemplo, do Santander, que dão bolsas que levam também professores e alunos para se qualificarem, para fazer uma imersão internacional. Nos nossos bilaterais, nós temos hoje mais de 170 acordos no mundo inteiro. Nós estamos em todos os continentes. Isso significa que, além de estarmos em todos os continentes, nós temos também como parceiros algumas universidades de renome, como Salamanca, como Bolonha, como Sorbonne, ou seja, universidades de perfil internacional, universidades mais antigas do que o próprio Brasil, né? Então, nós temos um leque de 176, exatamente, nesse momento, universidades parceiras. Nessas universidades, o nosso aluno ele passa por um processo seletivo interno, que é anual, e ele fica de 6 meses, que é o mais usual, a 1 ano fora, estudando disciplinas como ele faria aqui. Ele já vai com essas disciplinas pré-definidas. Quando ele volta, ele pode tanto validar essas disciplinas ou fazer disciplinas que não existem no nosso currículo. Pois bem, então, esse mesmo aluno que vai, abre espaço para o aluno que vem. Por isso que chama bilateral. O meu aluno vai e eu recebo esses alunos. Qual estava sendo a maior dificuldade? A questão do idioma. Porque o nosso aluno, quando vai para o exterior, ele é demandado a falar o idioma daquele lugar. Sim. E aí o nosso aluno, modéstia à parte, é muito bem preparado. Agora, não é tão usual que os outros países falem, os alunos de outros países falem português. Então, nós, como outras universidades que não estão em países de língua inglesa, estamos fazendo adaptação nos nossos currículos para oferecer esses conteúdos em outros idiomas e, notadamente, o inglês, que é a língua franca do mundo hoje. Então, nesse acordo bilateral, o aluno vem com gratuidade. Esse é muito importante destacar, porque muitas vezes o aluno pensa, eu não tenho como pagar em moeda forte 6 meses ou 1 ano para viver lá fora. Então, o aluno, principalmente o aluno que já paga a PUC, aqueles que têm bolsa. Para os que têm bolsa, que não pagam a PUC, nós temos outras modalidades de programas. Mas o aluno que pode pagar mensalidade, ele leva esta despesa que ele já tem naturalmente para custear a sua estadia no exterior, porque isso não inclui a mensalidade. E como vocês podem imaginar, em países como Inglaterra e Estados Unidos,
as universidades têm matrículas e mensalidades muito altas, né? Na verdade, semestres muito caros. E o nosso aluno não paga. Então, ele não paga lá e não paga aqui. É uma dupla renúncia provisória que a PUC faz para se internacionalizar. Agora, além de ser uma experiência muito enriquecedora, isso enriquece também o currículo aí, né, desse aluno, desse futuro profissional, né? Exatamente. Porque o que a gente busca com isso é dar a este aluno um traquejo para atuar pessoal e profissionalmente no mundo que é sim globalizado. Essa não é uma tendência, é uma realidade, ela não vai mudar, pelo contrário, está sendo exigido cada vez mais os profissionais que eles tenham, como é que eu vou dizer, a capacidade, a habilidade de lidar com as diferenças. O mundo está muito complexo, nós estamos vendo aí no cenário internacional coisas muito desafiadoras, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, numa época que a maior migração de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial, com todas as complexidades que isso traz. Então, esse aluno vai trabalhar ou em empresas globais, ou mesmo no Brasil, mas que se relaciona com empresas do cenário internacional. Receber esses alunos de diversas partes do mundo também é muito rico para quem está aqui, né? É muito rico, porque exatamente nós temos, inclusive, a figura do padrinho internacional. É aquele aluno brasileiro, aluno da PUC, que recebe, que ajuda a enturmar este estrangeiro no seu início aqui. Às vezes enturmam demais, ficam muito amigos, vão para farras, se tornam amigos para o resto da vida. São experiências muito interessantes que mesmo o aluno que não vá por algum motivo, ou porque se lembrou de participar do processo de seleção, já está no último semestre, isso não é possível. Por isso que a gente tem feito também uma outra coisa, que é conversar com os nossos calouros, fazer reuniões semestrais, principalmente com os meninos que estão chegando, para que eles não só dominem o idioma, ou dois, porque, infelizmente, às vezes a gente tem uma situação paradoxal. Nos cursos que que exigem o idioma inglês, a gente tem uma carência de oferta, porque todo mundo, quando fala outro idioma, fala inglês. E ficamos com vagas sobrando em outros idiomas. Então, se um aluno, assim que chegar, ele começar a aprender outro idioma, ele pode ir para a França, pode ir para a Espanha, países que têm um idioma que não é tão usual o domínio deles no Brasil. E é muito mais do que idioma, né? Cultura, gastronomia, Isso, enfim. Isso. A gente, inclusive, fala de todos os pontos turísticos e a gente tem uma avaliação ao final do período que o aluno estrangeiro está aqui, em que eles nos apontam o que ele gostou mais. E ele sempre fala muito bem da PUC, tem pouquíssimas ressalvas e essas a gente dá um retorno para os cursos onde tem alguma ressalva, mas fundamentalmente eles vão embora, quase todos, muito tristes e sempre querendo assim, tem pós-graduação, o programa abrange a pós-graduação, eu posso voltar? Ou seja, eles se tornam também filhos da PUC. E são 30 países atualmente, né? De todos os continentes, você estava comentando, mas de que línguas, basicamente, principalmente? Olha, obviamente os principais idiomas são o inglês, porque mesmo os países que não são, que têm o inglês como uma língua nativa, por exemplo, vamos pegar a Polônia, a Hungria, a Coreia do Sul, estamos abrindo frentes agora na Rússia, a China, nós já temos parcerias já sólidas, ou seja, todos esses países também ensinam inglês. Sim. Mas na Europa, os nossos maiores parceiros são Portugal, por motivos óbvios, e a França. A França, curiosamente, nos envia até mais alunos do que Portugal, mas o nosso aluno que não fala nenhum outro idioma, ele escolhe as boas universidades portuguesas, que são nossas parceiras, mas nós temos na América do Sul, principalmente os colombianos, mas nós temos também na comunidade latina, de maneira geral, nós temos muitos mexicanos, boas universidades no México, que são nossas parceiras, enfim. Eu acho que hoje é até difícil apontar, nós temos alunos da Alemanha, então o nosso aluno que vai, por exemplo, para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, obviamente eles têm que falar inglês, mas também tem que falar inglês para esses outros lugares. E mesmo às vezes na França, não é tão comum, mas existem alguns cursos que são oferecidos em inglês. Mas, ou seja, então para o inglês a gente tem as vagas todas muito disputadas, mas nós temos vagas excelentes em países excelentes em que os alunos às vezes não prestam atenção. Fica todo mundo querendo ir para os mesmos lugares. Uma outra coisa que a gente tem feito é um trabalho de mostrar como os nossos parceiros da América do Sul, Argentina, Chile, Colômbia, como eles têm boas coisas para nos oferecer. Então, parece que nós estamos redescobrindo a América do Sul, mas continua assim, como é um movimento mundial. Aliás, tem uma estatística que mostra de cada 10 alunos que querem fazer intercâmbio, no mundo, 8 querem ir para os Estados Unidos. A gente tenta dar uma equilibrada nisso, mas a nossa maior demanda ainda é
em países que falam inglês. Mas nós temos Alemanha, temos França, temos outros países, inclusive, que são novidade no cenário internacional. Temos Dinamarca. Não, que bacana. Ou seja, países de que a educação tem um alto valor e tem uma preocupação muito grande desses governos em oferecer educação de qualidade, que são sólidos nessa área de oferta de educação. Então, nós temos tentado, literalmente, catequizar os nossos alunos para diversificarem as suas opções. Com certeza. Mas todos os idiomas estão contemplados. Tá certo. Professora, para a gente terminar, quantas vagas são por semestre? Como é que o aluno tem acesso a esse programa? Olha, no total, nós temos cerca de 700 vagas no exterior, né? E estamos abrindo novas frentes, participando de eventos como o NAFSA, que é a maior, não é uma feira de intercâmbio, é um encontro que são 8.000 universidades do mundo inteiro. E aqui no Brasil tem a reunião da FAUBAI, que é um fórum de todos os assessores internacionais. São cerca de 200 universidades brasileiras recebendo um número, às vezes, 3 vezes maior de universidades estrangeiras. O aluno participa uma vez por ano, participando do processo seletivo, em que ele tem que ter, para concorrer a essas vagas, dessas 700 vagas que a PUC oferta, ele tem que ter uma média igual ou superior a 70, ele tem que ser fluente no idioma do país para o qual ele quer ir, obviamente com exceção de Portugal, mas obviamente é bom falar um bom português para impressionar, claro. Lá. E ele passa também por uma banca com 3 pessoas, 2 professores e alguém da assessoria de relações internacionais. Inclusive, essa lisura do processo é garantida pela presença de professores que nem são daquele curso do estudante que está ali disputando a vaga. Então, é um processo muito às claras, em que as regras são divulgadas atualmente na nossa página. Então, para o aluno, ele entra na página da PUC, /superior, Assessoria de Relações Internacionais. Está tudo detalhado lá, inclusive nesse nosso telefone estamos abertos para atender toda a comunidade acadêmica. Joia, muito bacana, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Hoje falamos sobre intercâmbio. Se você quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima.